Olá, boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar e hoje é dia de Copa do Brasil, hein? O Atlético estreia nas oitavas de final contra o Paraná, em Curitiba. E a Globo mostra para você ao vivo depois da novela Força do Querer. O Robinho vai para o jogo, gente, e vai animado. Uma entrevista coletiva diferente. Robinho e Elias juntos. Será que vai dar certo? Olha o que tu tá fazendo a confusão aqui que tu tá arrumando aqui. O Robinho sempre brincando. Você tá vendo aí o Carlos César, né? Ele se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Quando o Robinho viu que o lateral tava descansando debaixo da árvore... Um abraço. Quase machucaram mais o Carlos César, coitado. Esse é meu estilo de vida, essa é a minha maneira de ser, né? Sempre com muita alegria. Uma pessoa fantástica, alegre, que sempre chega divertindo todo o grupo, colocando a gente pra cima. Tem horas que o Robinho parece um comediante. Repara aí, ó. Todo mundo em volta dele dando risada. O Fred brincou uma vez que pra calar o Robinho, só com um esparadrapo. Beleza, sem problema. O Robinho adora uma resenha com os companheiros. Sabia que ele já foi campeão da Copa do Brasil uma vez? Foi com o Santos em 2010. Aqui no Atlético, só tem um jogador que ganhou o torneio 2 vezes. Você sabe quem é? Tá vendo? Acho que sou eu, né? É sim, Elias. O único jogador de linha que ganhou 2 edições como titular. Foi campeão com o Corinthians em 2009 e com o Flamengo em 2013. A terceira e a segunda. Se Deus quiser. O goleiro Vitor também foi campeão 2 vezes. Em 2005, com o Paulista de Jundiaí, ele era reserva e titular do Atlético em 2014. No clima da Copa do Brasil, os jogos em mata-mata agradam essa dupla. E é gostoso ganhar a Copa do Brasil. Eu que não vivi o Campeonato Brasileiro com disputas de playoffs, o Robinho já ganhou, se eu não me engano. Ganhou em 2002, com o Santos. Último ano antes de começar o Brasileirão por pontos corridos. Bom humor até para fugir das perguntas. Essa pergunta é pro Roger, né, meu parceiro? Era uma pergunta sobre o time que vai jogar hoje. O Roger Machado não revelou, mas a provável escalação é Vitor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos, Adilson, Rafael Carioca, Elias e Casares, Robinho e Fred. A experiência desses dois será importante. Imagina como eles terminaram a entrevista. Para finalizar, Robinho, e Elias também, final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Juventus. Para você é fácil a pergunta para quem você vai torcer ou não, Robinho. É Real Madrid mesmo? O Elias esteve do outro lado, no Atlético de Madrid. Vai torcer para quem nessa decisão? Eu vou torcer pro Madrid, pro Real Madrid. Eu vou torcer pra Juventus. Você é do contra, né? Não, pô, é preto e branco. Por falar em torcer, olha só, hoje tem Paraná contra Atlético. O cara fez história nessas 2 equipes aí. Lembra dele? O Reinaldo, artilheiro do Brasileirão de 96 pelo Atlético e vice-artilheiro do Brasileirão de 2003 pelo Paraná. Aí eu te pergunto, né, Reinaldo, vai torcer pra quem no jogo de hoje, hein? Reinaldo foi aquele tipo de jogador que está em extinção no futebol. Irreverente. Hoje está com 47 anos. Há 5 pendurou as chuteiras. Só que ainda divide opiniões. Não pela polêmica em campo, mas pela pergunta: vai torcer pra quem no duelo Paraná versus Atlético Mineiro na Copa do Brasil? Especificamente... O nome dele é motivo de boa lembrança para as torcidas. 2 passagens pelo Galo, de 93 a 96, retornou em 2002, oficialmente marcou 79 gols em 183 jogos. 24º artilheiro da história do clube. Viveu seu melhor momento em 96. Artilheiro do Brasileirão, ao lado de Paulo Nunes com 16 gols. Reinaldo, número 9. No tricolor não economizou. Só em 2003 marcou 30 gols no Campeonato Brasileiro.
Só perdeu a artilharia daquele ano pro Dimba, que estava inspirado no Goiás e fez um a mais. Reinaldo bateu! Reinaldo de pênalti número 9. Não é de se jogar fora tanta história. Isso torna a decisão mais difícil. E aí, como é que fica, Reinaldo? Eu vou torcer pro Paraná. A torcida do Galo vai me matar, né? Os caras vão me matar, mas eu vou torcer pro Paraná porque o Galo tá em 3 competições. O Paraná tá num grande momento. Então, aqui em Curitiba, eu vou torcer pro Paraná. Me desculpa aí a torcida do Galo, viu, gente? Com ele é assim mesmo, sem meias palavras. Melhor buscar no arquivo para ter a certeza, porque a minha é certa, que eu nunca errei um pênalti. Essa é uma das histórias mais famosas dele. Jurava que nunca tinha desperdiçado uma cobrança de pênalti. E eu concentrado demais, é claro que é gol. Tudo bem que a resenha acabou em 9 de julho de 2005. Perdeu 2 pênaltis em uma mesma partida. Edson Bastos, então no Figueirense, foi o grande carrasco. Reinaldo e Paraná Clube. Que reforço, hein? Se o reforço não está em campo, que fique na torcida e nas palavras. Daqui a pouquinho o Baú do Esporte vai relembrar um jogo entre Atlético e Paraná em que o Reinaldo foi decisivo. Vitória de quem? Daqui a pouquinho eu te conto. Vamos agora de Libertadores. O Santos garantiu a classificação para as oitavas de final como primeiro do grupo 2 e venceu com goleada. Ricardo Oliveira cobrou falta e no rebote David Braz marcou o primeiro do Santos. O goleiro do Sporting Cristal vacilou e Ricardo Oliveira não deu mole. Santos 2-0. Vitor Bueno driblou Casulo, passou pelo goleiro Maurício Viana e tentou tocar para o Kaique. A zaga desviou, mas a bola sobrou para o Vitor Bueno fazer o terceiro do Santos. De cabeça, David Braz fez o segundo dele e fechou a goleada santista. 4-0 no Sporting Cristal do Peru. Daqui a pouco a gente vai falar da eliminação da Chape. Venceu em campo, mas perdeu fora dele. Vamos explicar o que é que aconteceu. Hora de ver gols da terceira rodada da Série B do Brasileirão. O CRB recebeu Santa Cruz no Rei Pelé e venceu por 1-0. Neto Baiano fez de pênalti. No Brinco de Ouro, o Guarani fez 2-0 no Figueirense. Bruno Nazário abriu o placar e Kaique completou. Esse jogo foi com portões fechados porque o Guarani estava cumprindo punição. E aí, quando a bola foi parar na arquibancada, o Candrula teve que ir lá em cima pegar. Agora a NBA. Na disputa da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers venceu o Boston Celtics por 112-99 e abriram 3-1 na série melhor de 7 jogos. Se vencer mais uma, o Cleveland vai para a terceira final seguida contra o Golden State Warriors, que foi campeão da Conferência Oeste. Daqui a pouco o Globo Esporte volta com notícias direto lá da Toca da Raposa. Teve treino hoje, viu, de manhã, e a gente acompanhou tudinho. E reviramos o nosso Baú do Esporte para relembrar um confronto entre Atlético e Paraná, que jogam hoje à noite. Até já. Globo Esporte de volta e vamos saber notícias do Cruzeiro? Direto lá para a Toca da Raposa, vamos conversar com a Júlia Guimarães, que acompanhou o treino desta manhã. Teve gente suando a camisa aí hoje, não é isso, Júlia? Boa tarde. Ei, Maíra, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Nosso negócio foi puxado aqui hoje, viu? Um treino muito intenso, comandado pelo preparador físico do Cruzeiro, o Dudu. O Dudu fez até uma brincadeira com os jogadores aqui, porque os jogadores queriam um intervalo maior entre um exercício e outro. Só que o Dudu disse que na hora do treino dele não tem descanso não, que eles vão ter a vida eterna para descansar, mas isso, segundo o Dudu, quem for pro céu, porque quem não for pro céu não tem jeito de descanso não. Mas no treino de hoje, o Dedé e o Rafinha, eles foram poupados por causa de dores musculares. Mas o Mano teve 2 boas notícias, 2 bons retornos aos trabalhos hoje. Foi o meia Thiago Neves, ele que ficou fora, né, dos últimos 2 jogos do
do Cruzeiro por causa de lesões, por causa de dores, né, no joelho direito. E também o Elber ficou fora das últimas 5 partidas do Cruzeiro, teve um estiramento muscular, mas os dois estão recuperados e à disposição do Mano para o jogo de domingo contra o Santos. Quem falou na coletiva hoje aqui na Toca foi o volante Ariel Cabral, argentino, que jogou 45 minutos contra o Sport no domingo. O Ariel Cabral disse que se o Mano precisar contra o Santos, ele pode jogar 90 minutos. Vamos ouvir. Si precisaba estoy. La semana pasada solo trené dos treinos, tres acho, y preciso un poco más de esta semana para ajeitar algunas cosas y estar bien físicamente para o próximo juego. Acho que não vai ter problema. Bom, o Robinho, o Ezequiel e o Marcos Vinícius, eles continuam na transição da fisioterapia para a preparação física e dificilmente viajam com o Cruzeiro no fim de semana. Eu vou me despedir agora, mas antes eu queria chamar uma reportagem do Elton Novaes, que foi na Toca da Raposa 1 para conversar com o roupeiro, o Balão. Contou vários casos sobre alguns jogadores que estão no profissional hoje e que aprontavam na categoria de base. Vamos ouvir. Esse aí é o... Tem apelido de Balão. Ele tem 21 anos de Toca da Raposa. Balão por causa do... vou falar, por causa da cabeça mesmo, né? Os caras chamavam porque puseram apelido de Balão. E o Balão conhece bem os jogadores que passaram pela base do Cruzeiro. Quem era o bagunceiro? O Alisson ou o Lucas Silva? Lucas Silva. Era mais alegre, mais feliz, mais brincalhão, né? Aqui, na época, ficava bastante escuro à noite. E aí a gente juntou uma turminha de uns 5, 6 amigos e saía no meio do campo dando carrinho quando estava alagado e saía correndo. E o segurança sabia que a gente estava correndo, mas não sabia identificar quem que era. Agora história, isso aqui tem muito para contar. Ele tá quietinho aqui, mas era um garoto bem sapega, lá. Entre os 12 atletas que saíram da base do Cruzeiro e fazem parte do elenco principal, só Alisson é titular da equipe no momento. Alisson teve participação direta nos 4 pontos do Cruzeiro até aqui no Campeonato Brasileiro. Deu o passe para o gol do Ábila na vitória contra o São Paulo. E foi dele o gol no empate diante do Sport. Gol! Preciso no lance, Alisson! A partida de domingo entre Santos e Cruzeiro vai colocar frente a frente 2 equipes com bases fortes. Sempre revelaram grandes jogadores. Jogadores aí da base que sempre estão aí presentes nesses jogos. Tem até mesmo jogadores lá no profissional do Santos que eu enfrentei na base e que já enfrentei no profissional também. Mantendo assim o Balão cheio de orgulho. Balão arrebentou. Pegou o balão no pulão dos meninos. Valeu. Agora uma notícia triste. Morreu nesta madrugada o ex-jogador Rafael Aguiar. Ele tinha 29 anos, era atacante e fez o gol da vitória do Atlético contra o Santos em 2008 na Vila Belmiro. Em 2014, abandonou o futebol por causa de um câncer ósseo no joelho esquerdo. Durante o tratamento, a gente acompanhou uma visita surpresa que ele recebeu do técnico Marcelo Oliveira. Também mostramos a alegria do Rafael nos jogos de futevôlei, mesmo durante o tratamento. O corpo de Rafael Aguiar está sendo velado no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, e vai ser enterrado amanhã em Divinos de São Lourenço, cidade onde nasceu no Espírito Santo. Daqui a pouco a gente volta com a vitória emocionante da Chape. Venceu, mas foi eliminada da Libertadores. E vamos relembrar um jogo entre Atlético e Paraná, direto do Baú do Esporte. Até já. Estamos de volta e a Chapecoense fechou a participação no grupo 7 da Libertadores, olha só, em terceiro lugar, ou seja, está fora. Só que esse resultado ainda pode mudar se a perda de pontos por escalação irregular for revertida. Em campo, uma virada espetacular na Arena Condá. Qual foi a sua primeira vez num estádio? A do Isaac foi ontem. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, garoto. E com você não precisa nem perguntar, né? A gente tá no jogo de verdade. E tá vendo o jogo de quem? E tá vendo o jogo, sabe de quem? Quem? Da Chapecoense contra o Zulia da Venezuela.
pela Libertadores. E esse jogo tem tanta coisa envolvida, Isaac, de bastidores, sabe? Coisa chata mesmo. A Chape entrou em campo sabendo que perdeu os pontos da vitória contra o Lanús pela escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio. O time estava eliminado antes mesmo de jogar. Entrou em campo abatido. O abatimento é normal, né? Porque saiu minutos antes do jogo e isso abateu um pouco o grupo. Bola no campo, chocolate na mão. E o Isaac, 4 anos, não presta tanta atenção assim no jogo, sabe? Ele curte mais os detalhes, o clima, tá ali no meio. Aliás, palpita pro jogo aí, menino. 50 pra Chape. Isaac, aprenda logo de cara que às vezes a frustração faz parte sim da vida do torcedor. O Arango explica na prática. 1-0 pro Zulia. Tava faltando o gol da Chape, né? E todo lance o Isaac ia lá perguntar pro pai dele se tinha saído o danado do gol. Olha aí. E pra explicar pro menino que quase gol, não adianta absolutamente nada. Dá uma chateação mesmo. A Chapecoense massacrava o Zulia, mas a bola teimava em não entrar. No finalzinho, bola na trave. E o nosso garoto tá como, gente? Ei, Isaac, desiste não, cara. Olha pra frente, é agora. Arthur Kaique empatou a partida. Pô, Isaac, você é pé quente, hein? Ajudou aí a gente a conseguir essa virada aí. O recado é do homem que fez o segundo gol. Andrei Giroto, nos acréscimos da partida. Chapecoense 2-1. Não foram 50 gols igual o Isaac queria. Foi muito melhor que isso. Na raça, na vontade, de virada no finalzinho. Não é que esse menino aqui é pé quente, gente? E aí, Isaac, você é pé quente? A alegria, a paixão, o brilho nos olhos da primeira comemoração de gol num estádio. Debaixo de chuva, na arquibancada. Isso, meus amigos, extracampo nenhum pode tirar do futebol. Você tá feliz? Estou. Muito ou pouco? Muito! É isso aí, dá um abraço aqui. Que figura. Bom, a Chape pediu efeito suspensivo da punição no Tribunal de Apelação da Conmebol. O clube tem até 7 dias para protocolar uma nova defesa a partir do momento que for comunicado oficialmente da punição. Hora de tirar aquela poeirinha do arquivo, relembrar um Atlético e Paraná cheio de histórias. Foi um jogão lá em Curitiba. Teve vitória de virada e o Reinaldo fez gol. Você lembra dele? Sabe quem venceu? Acompanhe aí o nosso Baú do Esporte. 1, 2, 3, give me some! Campeonato Brasileiro de 1995. O Atlético enfrentou o Paraná no estádio Durival Brito, em Curitiba. Jogo agitado, viradas, 5 gols e um artilheiro decisivo, hein? Vamos abrir o Baú do Esporte. Olha só quem era o goleiro do Atlético, Tafarel. Tinha sido campeão do mundo no ano anterior. E entrou em campo acompanhado de 2 pequenos Tafarelzinhos. Como é que é teu nome? Tafarel. E o teu? Tafarel. E os torcedores mirins do Paraná começaram com sorte, viu? Edu Lima deu um drible desconcertante no Edinho e fez um golaço. 1-0 Paraná. O Atlético empatou rapidinho. Cobrança de escanteio, Doriva chutou fraco, mas no cantinho. 1-1. E numa cabeçada certeira do Paulo Roberto, o Galo virou o jogo. 2-1. E o Silvio copiou a cabeçada. Mais uma vez o jogo ficou empatado. E adivinha quem iria desempatar a partida? Você tá ligado, né? Que no início do Globo Esporte, o Reinaldo disse que no jogo de hoje vai torcer pro Paraná, né? Eu vou torcer pro Paraná. A torcida do Galo vai me matar, né? Os caras vão me matar, mas eu vou torcer pro Paraná porque o Galo tá em 3 competições. Mas em 95, ele fez a festa do Atlético lá em Curitiba. Há 22 anos,
no Baú do Esporte. E lembrando que hoje tem estreia do Atlético na Copa do Brasil, o jogo lá em Curitiba contra o Paraná. Você acompanha depois da novela A Força do Querer. E se quiser rever alguma reportagem nossa, é só dar um pulo no Globoplay, tá tudo lá. Tchauzinho, boa tarde. Olá, boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar e hoje é dia de Copa do Brasil, hein? O Atlético estreia nas oitavas de final contra o Paraná, em Curitiba, e a Globo mostra para você ao vivo depois da novela A Força do Querer. O Robinho vai pro jogo, gente, e vai animado. Uma entrevista coletiva diferente. Robinho e Elias juntos. Será que vai dar certo? Olha o que tu tá fazendo a confusão aqui que tu tá arrumando aqui. O Robinho sempre brincando. Você tá vendo aí o Carlos César, né? Ele se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Quando o Robinho viu que o lateral tava descansando debaixo da árvore... Quase machucaram mais o Carlos César, coitado. Esse é meu estilo de vida, essa é minha maneira de ser, né? Sempre com muita alegria. Uma pessoa fantástica, alegre, que sempre chega divertindo todo o grupo, colocando a gente pra cima. Tem horas que o Robinho parece um comediante. Repara aí, ó. Todo mundo em volta dele dando risada. O Fred brincou uma vez que pra calar o Robinho, só com um esparadrapo. Beleza, sem problema. O Robinho adora uma resenha com os companheiros. Sabia que ele já foi campeão da Copa do Brasil uma vez? Foi com o Santos em 2010. Aqui no Atlético, só tem um jogador que ganhou o torneio 2 vezes. Você sabe quem é? Tá vendo? Peraí. Acho que sou eu, né? É sim, Elias. O único jogador de linha que ganhou 2 edições como titular. Foi campeão com o Corinthians em 2009 e com o Flamengo em 2013. A terceira e a segunda. Se Deus quiser.